Pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora o problema 50 do capítulo 3. Ok? Ele diz o seguinte: a figura, essa figura aqui embaixo, mostra uma casca esférica com a densidade volumétrica de carga ρ, dada por 1,84 nanocoulomb por metro cúbico. Então é uma densidade volumétrica, né? Raio interno A, 10 centímetros, e raio externo B, duas vezes o raio de A, ou seja, 2 vezes 10, 20 centímetros. Determine o módulo do campo elétrico para R igual a 0, depois para R igual a A sobre 2, depois para R igual a A, depois para R igual a 1,5 de A, e depois para R igual a B, e depois para R igual a 3B. Ok? Pois bem, então vamos lá, né? Então, vamos por partes. É o problema 350, ok? O problema 350. O que é dado de dados, né? Os dados do problema, né? Você tem B, você tem A, que é 10 centímetros. Você tem B, que é 20 centímetros, que é 2 vezes A. Duas vezes A. E você tem ρ, que é a densidade de carga volumétrica, 1,84 nanocoulomb por metro ao cubo. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente tem que ver, né? Esse problema é um problema em que você tem uma cavidade aqui dentro, ok? Vou desenhar aqui a figura, né? Você tem uma esfera, uma distribuição esférica. Dentro você tem esse cara, ok? Ele tem um raio interno, RA, e tem um raio externo, RB, ok? Ou A e B, né? Chamei de A, e aqui eu chamei de B, ok? Certo? A e B. Bem, e aqui tem um monte de cargas aqui, né? Densidade uniforme de cargas. Então, tem uma densidade de cargas, ok? Uma coisa que eu chamo a atenção é que, se você olhar lá no problema, você tem uma distribuição de carga constante, e se essa configuração aqui é verdadeira, isso aqui não pode ser um condutor. Isso aqui tem que ser um isolante, um não condutor. Aí vocês podem pensar a respeito. Por que tem que ser um não condutor, né? Certo? Porque se for um condutor, isso aqui não é verdade. As cargas iriam estar nas superfícies interna e externa, ok? O campo dentro ia ser nulo e aí, consequentemente, teria as propriedades do condutor. Mas isso aqui não é um condutor, certo? Porém, senhores, para resolver esse problema, eu vou usar um artifício matemático e físico, né? Eu vou dizer que esse problema aqui, ele é equivalente. Note, eu quero calcular o campo. Mas ele é equivalente a você calcular o campo em qualquer ponto devido a esse cara aqui, onde todo o cara está preenchido com cargas positivas e tem uma densidade volumétrica ρ, mais um cara onde é com cavidade externa está preenchida, a cavidade interna estaria preenchida negativamente
com a densidade de carga menos ρ. Se você somar isso com isso, vai dar isso aqui. Ok? Por que eu fiz isso? Porque fica bem mais simples, né? Você achar o campo usando a lei de Gauss, fazendo esses dois caras aqui. Ok? Bem, então vamos lá, né? Se você olhar direitinho para o problema, né? O campo aqui dentro, né? Se você usar a lei de Gauss, né? Que é envolvido, ok? Que é envolvido vai ser igual a epsilon zero integral de E de A. Ok? Mas note que se você pegar um ponto para a superfície gaussiana, superfície S, né? For menor, o raio for menor do que o raio RA, né? Ou seja, R for menor do que RA, desculpa, for menor do que A, eu chamei de A, ok? Então o seu campo vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque não tem carga envolvida, ok? Não tem fluxo, não tem campo, ok? Bem, então o nosso interesse é só a partir de A, né? Maior do que A, ok? Para valores, sua superfície gaussiana tem que ser maior do que A. Bem, para você calcular o campo em qualquer ponto, né? Devido a esse cara aqui, vai ser quanto? Então, só desenhando ele aí, novamente. Calcular de um, depois calculo do outro, tá? E eu vou passar uma gaussiana aqui. Com uma distância R. De raio R, ok? Uma gaussiana com raio R. Dentro daquele não condutor ali carregado com a densidade ρ, ok? Bem, se você fizer isso, você pode aplicar a lei de Gauss, né? Que é envolvido, a gente já escreveu lá em cima, epsilon zero integral de EdA, de maneira que quem é a carga envolvida? Vai ser ρ vezes o volume, ok? Volume de quem? Dessa superfície gaussiana, ok? Superfície aqui. Isso aqui vai ser epsilon zero. O EdA, note que como é positivo, o E sempre está saindo. E o dA também, vetor diretor. Então isso aqui vai dar facilmente EdA. Cosseno de zero vai dar 1. Ok? É constante, porque o problema tem simetria esférica. Sai da integral, então ρ v é igual a epsilon zero. Ok? dA, integral de dA. Certo? Bem, quem é o volume dessa superfície, essa superfície aqui? Note que a distância é o raio é o R, ok? Chamei de R. Então vai ficar ρ, volume 4/3 π R ao cubo. Epsilon zero é. Quem é essa área aqui? Né? É a área da superfície gaussiana, ou seja, 4π R ao quadrado. Certo? 4πr ao quadrado. Bem, então se você olhar direitinho, né? Esse volume aqui é o volume desse cara aqui, ok? Ou seja, vai ser igual ao quê? Você vai cortar o R quadrado aqui
o R cubo com R quadrado. Então, o 4 cancela com 4. O π também vai embora. E aí você ficaria com o campo sendo igual a ρ sobre 3ε0 vezes R. Ok? Ρ sobre 3ε0 R. Isso calculando a um ponto qualquer aqui do seu dentro do seu dielétrico, ou seja, seu isolante aqui. Você passando qualquer gaussiano aqui, o campo vai cair com R, ok? Bem, se você fizer o mesmo cálculo para a negativa, né? Para a parte negativa, que é aquela parte onde o raio aqui é A, ok? O raio é A. O que é que vai acontecer? O seu campo vai cair como, né? Vai cair como? Note, se você fizer uma superfície externa, gaussiana externa, de raio R novamente, ok? De raio R novamente, você vai ter que a sua, calculando tudo de novo, né, usando a lei de Gauss, vai ser ρ vezes V, mas quem é V? Esse V agora é 4/3 de πa ao cubo. Por quê? A carga aqui está dentro desse volume aqui, ok? Certo? Isso para se o R for menor do que A, ok? Desculpa, R maior do que A. Esse volume para R menor do que A, R menor do que A, seria ρ vezes 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, o R estaria dentro dessa superfície. E o volume que eu pego é das cargas apenas que está dentro da superfície gaussiana. Ok? Então, na de cima daria... Ok? Na de cima daria... ρ daria a integral, né? ε0 do outro lado, né? Integral. Vou fazer já direto, tá? Vocês depois vem aí. Vai dar o campo vezes a superfície, né? A superfície de quem? Da superfície gaussiana. Ok? Ou seja, 4π R ao quadrado. E a de baixo daria ε0 ok? 4π R ao quadrado. Veja que vai dar expressões diferentes para R maior do que A e R menor do que A. Ok? Essa expressão que a gente encontrou aqui para B, né, é para R menor do que RB, ok? R menor do que RB. Para maior, a gente vai ver, depois eu vou calcular também, vai dar uma expressão parecida com isso aqui, ok? Mas vamos lá, vamos calcular, depois eu calculo para R maior do que RB. Deixa eu só destacar aqui os campos importantes, né? Então aqui, para essa expressão aqui, você vai obter que o campo vai ser igual... Vamos cortar aqui já isso. Não corta, né? Porque não tem R do outro lado. Então, vou cortar o 4π. O 4π. Então vai ficar... O campo vai ser ρ sobre 3ε0 A ao cubo sobre R ao quadrado. Ok? Essa expressão. E essa de baixo aqui, essa que corta. Então você vai ter o E vai ser igual a ρ R 4π cortam 4π sobre 3ε0.
Então note que a expressão para fora, para R, para R maior do que A é uma, e para R menor do que A é outra. Ok? Vamos achar agora, né, o campo para R maior do que B, né? Para R maior do que B. Ok? Então, para R maior do que B, a gente encontraria o seguinte. Para R maior do que RB, olhando só para a figura que tem B todo, aquela figura que tem a maiorzão, a esfera toda maiorzona preenchida, né? Ok? Então seria o seguinte, seria a carga envolvida, ou seja, seria ρ vezes o volume todo, ou seja, 4/3 de π B ao cubo. E lá você teria ε0 é a área da superfície gaussiana, 4π vezes R ao quadrado. Ou seja, cancela aqui de novo e você obteria uma expressão parecida com pro caso do A, né? Ou seja, o E seria igual a ρ B ao cubo sobre 3 ε0 R. Ok? Muda o que é que muda, né? Muda o fato que aqui apareceu R quadrado, então deixa eu só olhar que tem que ser coisa parecida. R quadrado aqui também. Por quê? Porque os problemas são idênticos, né? Só que uma esfera é pequena, a outra é maior. Então, R quadrado. Note isso aqui para R maior do que B. R maior do que B, ok? Então, senhores, resumindo, resumo da ópera. Vamos resumir aqui. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos esse problema aqui. Tem uma cavidade interna aqui. Aqui estava todo carregado. E eu troquei isso aqui por esse problema. Calcular o campo em qualquer ponto, dentro, fora, né? Eu troquei, disse que isso aqui era equivalente a isso tudo está carregado. Ou seja, essa esfera grandona carregada. Mais a esfera pequenininha carregada negativamente. Com a densidade de carga menos ρ, aqui com a densidade de carga ρ. E aí calculei o campo em qualquer ponto, né, para dentro da esfera ou fora dessa esfera aqui, para esse cara. E calculei o campo para dentro da esfera ou fora da esfera para esse cara. Ou seja, eu calculei para, nesse caso aqui, R menor do que A. Então a gente encontrou que o campo, né, foi igual a quem? Vamos dar uma olhada lá. Só um resumo da ópera, né? Para dentro foi ρR sobre 3ε0. Então, ρR sobre 3ε0 só achar aqui onde botou o negócio, nosso resumo. O resumo sumiu. Aqui. ρ R sobre 3ε0. Ok? Se R, olhando só para essa esfera aqui, né? Se R for maior do que A,
a gente tem um campo dado por ρ A ao cubo sobre 3 epsilon 0 R ao quadrado. Vamos só conferir se é isso mesmo. Aqui, A ao cubo R quadrado 3 epsilon 0. Ok? Certinho. Olhando só para essa de cima, o que foi que a gente encontrou? Olhando só para essa de cima aqui, essa preenchidona aqui, ok? A esfera maior. Então, para R maior do que B, ok? Você teria o campo ρ B ao cubo sobre 3 epsilon 0 R ao quadrado. Por isso que eu coloquei dessa maneira que as expressões são similares, né? Você não precisa nem ter calculado para o outro, calcular só para um, né? Então R é menor do que B, então você teria um campo, obviamente, esse campo aqui, que é ρ, parecido com esse aqui, ρ, R, sobre 3, vou botar aqui assim, ρ, R, sobre 3, epsilon 0, ok? Senhores, veja que coisa interessante. Então, você tem... Vamos voltar para o problema original, né? Ok? Aí ele vai pedir lá no problema original, calcule o campo aqui, num ponto aqui dentro. Calcule o campo num ponto aqui dentro. Nessa superfície aqui, ou nessa superfície aqui. Ou seja, cai em todos os casos aqui. Por exemplo, se você tiver um campo... Ele pediu o campo aqui dentro, ok? Para R menor do que A. Logicamente, você vai usar essa expressão aqui. Somar com o campo com R menor do que B. Com essa expressão. Porque R aqui dentro tanto é menor do que A quanto menor do que B. Aí você pega essa expressão, soma com essa expressão. Ok? Certo? Se isso é verdade, senhores, preste atenção. A densidade da minha esfera que tem raio A é negativa. Isso aqui vai dar, quando eu jogar o valor aqui, vai ser um valor negativo. A densidade da esfera B é positiva. Então, vai dar positivo aqui. Isso menos ele mesmo vai dar zero. Devia ser, como devia ser. Porque no problema original, né? No problema original, não tem carga aqui dentro, não tem campo aqui dentro. Ok? Se não tem carga, não tem campo. Eu substituí por esse problema e mesmo assim o campo ficou zero quando eu pego pontos com R menor do que A. Ou seja, resumindo a ópera, vamos lá. Se R for menor do que A, logicamente R é menor do que B. Ele pedir para pontos aqui dentro, o seu campo vai ser zero. Por quê? Porque isso aqui é ρ R sobre 3 epsilon 0 menos ρ R sobre 3 epsilon 0. Que lembra, quando você jogar aqui, na verdade vai ser aqui ser mais, somar os campos. Quando você jogar aqui, vai ser um valor negativo, que aqui vai ser positivo, vai cancelar, dá zero. Se ele pedir para valores maiores do que A, mas menores do que B ainda, então R maior do que A. Porém, R é menor do que B, ou seja, está pedindo pontos nessa região, você vai usar quais campos para somar? Você vai usar, vamos botar aqui, você vai usar agora este aqui, R maior do que A, com R menor do que B ainda, com este aqui. Então, o seu campo seria o seguinte, seria, né, para R no intervalo menor do que B, maior do que A, né?
seu campo daria o seguinte. Daria que daria o que? Daria, deixa eu olhar lá embaixo, né? Decorar. Vai ser, esse aqui vai ser ρr sobre 3ε0 e o outro é ρa3 sobre 3ε0 r2, ok? O que muda é que aparece o r em cima de 1. Lembrando que esse aqui vai ser negativo, né? O ρ vai ser negativo e desse aqui o ρ vai ser positivo. Mas vai ser ρr sobre 3ε0 mais ρa3 sobre 3ε0 R2, tá? Então vai ser ρr sobre 3ε0 mais ρa3 sobre 3ε0 R2. Lembrando, quando colocar aqui a densidade, vai ser negativa. Então, se ele pedir valores para R entre A e B, você vai usar essa expressão aqui, vai jogar o valor de R e calcular o resultado. Okay? Se ele pedir para valores maiores do que B, okay? Quais são as duas expressões que você vai usar? Vamos botar lá. Você vai usar agora essa expressão, porque R maior do que B, com certeza é maior do que A. E vai usar essa expressão aqui, ok? Então a expressão que você vai usar para calcular o campo vai ser E igual a ρa3 sobre 3ε0 r quadrado mais ρb3 sobre 3ε0 r ao quadrado. Ok? E o trabalho de vocês só vai ser agora, então, saber em que região está. Por exemplo, esse cara aqui, R igual a 2A, cadê o primeiro? R igual a sobre 2, ou seja, está na região menor do que A. Você vê a expressão e calcula. R igual a A. Você pode usar tanto a expressão que está para R menor do que A, porque aí você vai se aproximando, tem a continuidade, né? Ou seja, você pode, para R igual a A, por exemplo, você pode usar essas duas expressões aqui, ó. Ou você usa essa, ok? E diz que o campo é zero. Ou você diz, usar outra, que o campo vai ser zero também. Quer ver se vai dar ser zero? Aqui, ó, para R menor do que A. Cadê a outra expressão que a gente achou para R menor do que A? Desculpa, para R maior do que A, né? Mas aí você, como R maior do que A, você considera igual, ok? Então aqui essa expressão. Se você jogar A aqui, senhores, A aqui vai dar zero. Eu vou mostrar que vai dar zero. Vejam só. Se você jogar A aqui, essa expressão vai dar ρA sobre 3ε0. Essa daqui vai dar ρA3 sobre 3ε0 A2. Corta, vai dar A. Lembrando que esse ρ aqui é negativo, que é da minha esfera de dentro, e esse ρ é positivo. Cancela. Viu aí? Isso a gente chama em física de princípio da continuidade, né? Então o campo tem que ser contínuo, ele não pode ser discrepante. Se você pegasse essa expressão ou a de lá e tendesse uma a outra, elas teriam que dar a mesma expressão. Ok? Então qualquer das duas, se você usasse essa para R igual a ou usasse a de baixo, direta, o campo igual a zero, estaria correto. Basta você substituir A aqui e daria a mesma expressão de cima.
ρA mais ρA sobre 3ε0 e 3ε0. Ok? Bem, vamos continuar. Para R igual a 1,5 de A, ou seja, é maior do que A e menor do que B, você tem que usar essa expressão aqui, obrigatoriamente. Ok? E para R maior do que B, que é o último caso lá, que é R igual a 3B, então você tem que usar essa expressão aqui, substituir e achar os valores. Bem, pessoal, é isso aí. Esse problema foi interessantíssimo, ok? Bons estudos a todos e até a próxima. Continue acessando, né? www.blogspot.com.br e a gente se vê na sala de aula.